Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a todos. Que meditando aqui na palavra do Senhor, né? De meio de tantos acontecimentos, de tudo que o mundo, né, vem acontecendo, e o próprio Senhor Jesus, né, profetizou no que ia por vir. A pergunta é: Deus tem o controle de tudo? Muitas pessoas, todos nós falamos isso. Deus, ele tem o controle de tudo. Ele tem controle sobre tudo. Mas se a gente for meditar nessa palavra, se a gente for meditar sobre isso que a gente pronuncia, né? Faz uma reflexão sobre isso. Se Deus, ele tem o controle de tudo, então por que o mundo está tão destruído? O ódio, o rancor, misérias. Se Deus tem o controle de tudo, então por que há tanta tristeza, matança, o mundo um caos que está, os fim dos tempos? Interessante isso, né? Então, se falar que ele não tem o controle sobre tudo, parece soar até estranho. Mas por quê? Porque a responsabilidade sobre tudo isso, o controle de tudo da sua vida, ele deu a você. Se diz respeito a você. Assim como tudo foi criado como autoridade, o controle ele deu ao homem. E o primeiro homem simboliza todos nós caídos, todos nós que somos pecadores, que tivemos o controle sobre tudo, mas deixamos a desejar. Então isso mostra que aquilo que acontece na minha, na sua, aquilo ali não tem nada a ver diretamente por Deus, mas pelas suas ações, os seus erros, aquilo que você vem praticando, aquilo que você vem plantando, aquilo que você vem pensando. Isso diz respeito muito ao momento que você vem vivendo agora. Vem dizendo tudo aquilo que você vem passando. E o escritor Tiago, ele diz assim, a Bíblia diz assim: que homem algum, ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Então aqui ele está dizendo aqui, que todas as tentações que enfrentamos, então não devemos atribuir isso ao Senhor. Não atribuir isso a nosso Deus. Então isso mostra que é erro nosso. Prazeres da carne, desejos da carne, quando a gente olha, almeja algo que é contraditório à sua palavra. E infelizmente a gente acaba percebendo, né, a falta assim do conhecimento de muitas pessoas que estão passando uma situação de humilhação em suas vidas, doença, tudo de ruim acontecendo. E muitos, às vezes, se baseiam naquele texto de José, fora do contexto, e atribui todo o sofrimento que ela vem passando ao próprio Deus. Agora eu falo, você acha que Deus ele quer isso para a sua vida? A vida que você vivendo, vida de tristeza, sofrimento, problema, apurrinhação, disse-me-disse, fofoca. Você acha que Deus tem a ver com tudo isso que o mundo está acontecendo nesse mundo? Destruição, mortes. Então as pessoas confundem aprovação com tentação. E há outro tipo de tentação. A tentação, aquela que é tentado pelo nome do Senhor Jesus. Quando fazemos o bem, quando praticamos o bem, quando praticamos a sua palavra, somos tentados pelo nome dele. Mas há tentações que é atribuído por conta dos prazeres da carne. Então, o interessante é que ele diz assim, não diz que foi Deus que tentou, porque Deus ele não pode ser tentado. Então, o que isso nos mostra? Se Deus ele não pode ser tentado, a nenhum homem ele é tenta. Então, isso mostra que as tentações vêm na sua vida. As pessoas
se levantam contra a sua vida, é porque essas pessoas também estão passando por tentações. Essas pessoas estão numa situação muitas das vezes pior, por isso que ela se levanta para tentar, porque como a Bíblia diz que Deus ele não é tentado pelo mal, então nenhum homem tenta, então isso nos mostra que as tentações, as perseguições, as calúnias, tudo que se levanta contra o próximo é porque essas pessoas estão numa situação precária, pior do que aquela que está passando muitas das vezes. E por isso que nós temos que ter a firmeza no Senhor Jesus para ter a misericórdia e perdoar essas pessoas. Estamos vivendo numa situação difícil que o próprio Satanás é estrategista. O Satanás ele conhece, ele sabe pela a característica de cada um. Tudo que vem acontecendo nesse mundo, ele está fazendo que os corações das pessoas sendo contaminados. E eu vejo, às vezes, pessoas falando, como um próprio crente que fala, mas só que eu não tenho sangue de barata, então eu não vou... Então o crente não é bobo, mas, poxa, se a gente for reagir da forma que nós somos atacados, eles vão olhar para nós e vão falar assim, a única diferença que você tem para mim é que você congrega numa instituição, porque você reage da mesma forma que eu reajo. Então a gente tem que ser o sal da terra, a gente tem que ser a luz desse mundo. Andar firme na palavra do Senhor. Então, essas tentações pelos erros nossos, prazeres da nossa carne, isso acaba deixando a gente incrédulo. Porque é tanto sofrimento, é tanta maldição que a gente absorve de tantas tentações pelo prazer, pelos desejos da carne, que a gente pensa que Deus nos abandonou. Aí, então, pelo fato de achar que Deus abandonou, acaba ficando incrédulo. Acaba ficando desconfiado, será que Deus é comigo? Mas não, você tem que fazer uma reflexão sobre tudo que está acontecendo na sua vida, na nossa vida, porque se está ruim, é Satanás, porque Deus é bom, nós sabemos que Deus é bom, Deus não vai trazer o mal, então a qualquer momento, todo momento você está sendo visto, você está sendo observado, aquilo que você olha, aquilo que você fala, aquilo que você deseja ao próximo, aquilo que você almeja, aquilo que está dentro do seu coração, tudo isso é observado. Pelo semblante seu é observado. E a gente acaba atraindo todo o mal para a nossa vida e pegando sobre a nossa família. E isso deixando a gente incrédulo. Então o mal... Então, nós estamos vivendo um período tão difícil. Quem é espiritual vai entender o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Onde há tantos falatórios, tantas disse-me-disse, nesse momento que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer aqui que é perca de tempo você falar, é perca de tempo você determinados assuntos, pronunciar. Como é que você vai falar para uma pessoa que está cega espiritualmente, está com o ouvido todo sujo espiritualmente? Não tem como ouvir. A Bíblia diz que você vai jogar pérolas ao porcos. É mais fácil você falar com a pedra atender o que você está falando. A Bíblia diz que o Senhor Jesus diz, se tiver fé como um grão de mostarda, dará ordem a essa montanha que se precipite no mar e ela vai. Mas tem a pessoa que está cega espiritualmente, ela não vai. Então, como é que vai fazer para ela enxergar? É a palavra. É a palavra do Senhor. É a pregação do Senhor. É o evangelho do Senhor. Então, nós estamos vivendo num período de injúrias, ódios, onde isso está contaminando a tudo. E se a gente não perceber, isso acaba vindo para a nossa vida. A maldição, a gente acaba atribuindo essa maldição, porque às vezes falta o conhecimento, a sabedoria para poder lidar com essa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo. O Satanás ele está fazendo a festa, ele está bagunçando. Ele está bagunçando, está todo mundo distraído, não está focado, não está atento, está deixando a desejar, está atraindo só maldição. Estamos sendo tentados, estamos fazendo que a tentação venha sobre a nossa vida, mas nós, a gente tem que continuar firme na rocha do Senhor, para que a gente não venha desfalecer. E que a gente continue sendo sal, para que eles possam olhar e ver exemplo. Não, aquele ali é sal, aquele ali é luz do mundo.
Entendeu? Então talvez você que está passando aí por problema na sua vida, direto, problema um atrás do outro, problema um atrás do outro, vê aonde você está, para onde está inclinado os seus pés. Como Provérbios, a Bíblia diz, há caminho ao homem que parece bom. Entendeu? Há caminhos que parecem bom. Mas só há um caminho para a salvação. Só há um caminho. E a salvação não é necessariamente só a da alma, mas aqui também na terra. Salvar de tudo. Em todas as áreas. Então, não atribui a Deus, não culpa a Deus, porque quanto mais culpa a Deus, porque você está passando, as pessoas às vezes passam por uma tribulação e começam a reclamar, a falar, meu Deus, porque a Bíblia diz que o povo de Israel foram espiar a terra, voltaram reclamando, murmurando, e toda aquela multidão deixou de entrar durante 40 dias para entrar 40 anos. E só Caleb e Josué, a sua descendência futura, que entraram na terra prometida. Por quê? Porque reclamaram, porque ficavam reclamando de tudo, murmurando. E muitas das coisas, erro deles, erro dos olhos deles. E é isso que está acontecendo no mundo. Atribuindo maldição, atraindo a própria maldição para nossas vidas. Por quê? Porque a gente procura, a gente faz aquele mal vir. Porque pelo erro nosso, pelas falhas nossas, deixamos a desejar, falhamos. Então a gente tem que observar aonde estamos falhando, para a gente não confundir quando é provação, quando é a tentação, e não perder a fé. Um exemplo, a Bíblia vai falar de Tomé, né? Tomé é usado muito como o discípulo incrédulo, mas a gente tem que fazer uma observação que ele estava andando com Jesus. Se Jesus chamou Judas, é porque eles de fato eram homens que tinham competência, tinham potencial. E para chegar onde eles chegaram é porque algo aconteceu. Algo aconteceu. Então a gente tem que estar atento. E Tomé, que é tido como incrédulo, a Bíblia vai falar lá no livro de João, no capítulo 11, versículo 16, que Jesus, ele tinha ouvido de Maria e Marta que Lázaro estava morto. Então ele fica 2 dias num lugar e depois ele vai para outro lugar. Então os discípulos viram, Senhor, até então eles tentaram matar o Senhor, eles querem matar o Senhor. Jesus estava sendo perseguido de morte. Ali se era uma tentação por conta do evangelho. Assim vale a pena ser tentado. Então a Bíblia diz que Tomé diz assim, vamos para morrer com ele. Então esse texto é interpretado muitas das vezes que é a falta de fé. Não, Tomé teve fé. Tomé disse, eu vou morrer junto com o mestre. Ou seja, ele teve mais fé naquele momento que no dia que Pedro, quando negou. Só que do decorrer de tudo que foi acontecendo, no decorrer da sua vida, ele no final ele crê, diz, só acredito se eu ver. Jesus aparece e fala, toque aqui. Então a gente tem que estar firme na palavra, tem que estar firme que os sinais estão aí, a volta do Senhor Jesus está tão próxima, e os sinais estão aí, para a gente estar atento, para a gente estar firme, para salvar nossa alma e assim, através do nosso testemunho, salvar almas também para o reino do Senhor Jesus.